Você sabia que existe um mundo paralelo ao nosso que influencia diretamente nossas vidas? Então você vem comigo nesse vídeo que hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Graça e paz a todos. Hoje queremos falar de um assunto bem vigente, muito importante, que tem sido cada vez mais notório nos nossos dias. E eu queria compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus que está no livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. O tema do nosso vídeo de hoje é o campo de batalha nos céus. O texto nos diz o seguinte, Daniel capítulo 10, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, um assunto foi revelado a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. O assunto era verdadeiro, porém o tempo determinado era longo e ele entendeu o assunto e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras, e não comi pão agradável, nem chegou à minha boca carne ou vinho, e também não me ungi até se completarem 3 semanas inteiras. No 24º dia do primeiro mês, enquanto eu estava ao lado do grande rio Tigre, ergui meus olhos e olhei e observei um certo homem vestido de linho, cujos lombos estavam cingidos com um fino ouro de Ufaz. Seu corpo também era semelhante ao de berilo e a sua face como a aparência de um relâmpago. Seus olhos como as lâmpadas de fogo e seus braços e pés semelhantes em cor ao bronze polido. A voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E somente eu, Daniel, tive a visão, pois os homens que estavam comigo não viram a visão. Porém um grande tremor caiu sobre eles, de modo que fugiram e se esconderam. Portanto, fui deixado sozinho e tive esta grande visão, e nenhuma força restou em mim, pois minha formosura foi transfigurada em corrupção, e nenhuma força eu retive. Contudo, eu ouvi a voz das suas palavras, e quando eu ouvi a voz das suas palavras, senti então um profundo sono sobre a minha face, e a minha face virou para o chão. Eis que uma mão me tocou e me colocou sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e disse-me ele, ó Daniel, um homem grandemente amado, entende as palavras que eu te falo, põe-te em pé, pois a ti sou agora enviado. E quando ele falou-me esta palavra, levantei-me tremendo. Então disse-me ele, não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante teu Deus, tuas palavras foram ouvidas e eu venho por tuas palavras. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me e permaneci lá com os reis da Pérsia. Agora eu venho a ti para fazer-te entender o que irá sobre o teu povo nos últimos dias, pois ainda a visão é para muitos dias. E quando ele tinha falado tais palavras para mim, levei a minha face ao chão e tornei-me mudo. Eis que como semelhança dos filhos dos homens, tocou-me os meus lábios, então abri a minha boca, falei e disse para aquele que estava diante de mim, ó meu Senhor, pela minha visão, minhas dores voltaram-se sobre mim, e nenhuma força retive. Pois como pode o servo deste meu Senhor falar com este meu Senhor? Porquanto a mim imediatamente nenhuma força restou em mim, nem fôlego permaneceu em mim. Então veio novamente, tocou-me com a aparência de um homem, e ele me fortaleceu e disse, ó homem grandemente amado, não temas, paz seja contigo. Sê forte, sim, sê forte. E depois que ele falou a mim, fui fortalecido e disse, fala meu Senhor, pois tu me fortaleceste. Então disse ele, sabes por que eu vim a ti? E agora retornarei para lutar com o príncipe da Pérsia. E quando eu me for, eis que o príncipe da Grécia virá. Porém eu te mostrarei aquilo que está na escritura da verdade, e ninguém há que se mantenha comigo nestas coisas, exceto Miguel, vosso príncipe. Amados, eu sei que o texto é longo, mas o assunto, ele não é somente para o tempo de Daniel, mas para os nossos dias de hoje. Existe um mundo paralelo ao nosso mundo. É um mundo que a gente muitas das vezes não consegue percebê-lo com a nossa visão natural. Mas ele é um mundo tão real quanto esse que a gente pode palpar, quanto as coisas que podemos enxergar, talvez como a paisagem que você vê ao meu fundo, talvez como a rocha que você enxerga aqui do meu lado. Mas esse mundo espiritual, esse mundo que rege o nosso mundo natural, pois em Gênesis 1:1, Deus fala que cria primeiro os céus para depois a terra. Então, verdadeiramente, quem rege esse mundo natural é o mundo espiritual. Um mundo que
a gente não percebe muitas das vezes se não estiver atento às movimentações, a coisas estranhas que acontecem muitas das vezes, a coisas que regem esse mundo que a gente está acostumado a andar e viver. Ele rege governos, ele rege nações, ele muitas das vezes influencia dentro das casas, em famílias. Existem até mesmo espíritos malignos que a gente conhece e denomina como demônios, que agem em famílias por gerações, conhecendo todo o histórico da família, trazendo essa família muitas das vezes a suicídios, trazendo desgraças, separações, trazendo brigas, contendas. Existem espíritos territoriais, espíritos malignos, demônios que agem em determinados territórios e que eles não abrem mão disso. E isso também tudo que nós estamos falando tem base nas Escrituras. Certa vez Jesus, ao atravessar o lago de Genezaré, ele chegou no outro lado do lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, e do outro lado existe a cidade de Gadara. E quando ele chega lá, um ser humano endemoniado, possuído por demônios, e ele estava acorrentado num cemitério. E todos que passavam por ali, por perto, ele agredia. Então era um espírito, era um demônio territorialista. Ele não abria mão daquele lugar. Só que quando Jesus chega, ele automaticamente ele se rende, ele se dobra diante de Jesus, porque ele reconhece quem ele é. Ele reconhece a autoridade, ele reconhece o poder daquele que chega na terra de Gadara. No terceiro ano do reinado de Ciro, o persa, a gente pode ver que quem governava a Pérsia na época não era um príncipe, mas era um rei, e ele tinha um nome. Agora, mediante a leitura que a gente fez de Daniel 10, a gente vai ver que quando aquele anjo, o mensageiro que chega até Daniel, ele começa a falar com Daniel e trazer a mensagem direto de Deus, a qual Deus já tinha liberado no momento que Daniel colocou no seu coração. No momento em que Daniel intentou algo no coração, por causa do seu povo, querer saber o que iria acontecer nos últimos dias, ele ficou preocupado com o seu povo. Não era um sentimento egoísta, era um sentimento preocupado com outras vidas, com o povo que servia a Deus. Isso agradou o coração de Deus e imediatamente, antes mesmo de surgir uma palavra à boca de Daniel, Deus já tinha liberado o mensageiro, que era o anjo, para trazer essa mensagem a ele. Aliás, se a gente perceber e descorrer o texto com tranquilidade, com calma, e perceber coisas pequenas, a gente vai ver uma manifestação teofânica ali, em alguns versículos, quando a gente vê que um homem aparece do outro lado do rio Tigre, e esse homem está vestido de linho fino, com um ouro fino de ufaz sobre os seus peitos, seus olhos são como tochas de fogo, e é uma descrição muito semelhante no livro do Apocalipse, onde João, no capítulo 1, vê um ser exatamente igual, que se chama Jesus, o Alfa e o Ômega. Então, a gente entende que aqui tem uma manifestação teofânica da presença do próprio Deus. Ele veio junto com o anjo trazer a mensagem a Daniel. O mundo espiritual, ele interfere tanto no nosso mundo, que de acordo com esse texto que nós lemos, a gente vai ver que Daniel, ele não resiste à presença daquele ser. Ele cai de bruços, ele desmaia no momento em que ele tem um contato com este ser celestial, esse ser divino. E o anjo tem que tocar em Daniel para que ele possa recobrar suas forças e se colocar de pé. O mundo espiritual, ele é mais real do que nós podemos imaginar. Quando Daniel tem a revelação da mensagem, vai dizer o anjo, o mensageiro, que ele teria que voltar a guerrear. E ele demorou esses 21 dias, porque o príncipe da Pérsia tentou impedir esse anjo de passar com o recado a Daniel. Esse príncipe da Pérsia, a gente entende que são principados, a qual, lá na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 12, Paulo fala sobre principados, potestades que operam nas regiões celestiais. E é sim contra estes seres que a nossa luta cristã de fato acontece. E a gente precisa começar a enxergar as coisas com essa ótica, com essa perspectiva espiritual.
Precisamos ir além daquilo que a gente está acostumado, porque muitas das vezes nós achamos que é algo natural que está acontecendo. Um filho que nos desrespeita, uma esposa que não nos compreende, ou um esposo, vice-versa. Muitas das vezes achamos que é o irmão dentro da congregação que está pegando no nosso pé, que está sendo muitas das vezes está agindo com falta de amor, com falta de empatia, e a gente começa a se chatear, se magoar e não compreende que por trás de tudo isso existe uma influência espiritual. Existe uma influência sobrenatural sobre toda aquela situação. Muitas das vezes, no mundo pentecostal, a gente acabou rotulando como qualquer coisa a pessoa estivesse endemoniada, mas não, muitas das vezes a pessoa não está endemoniada. Porém, existe uma ação diabólica no ambiente, em redor da situação, em redor de uma discussão, da divisão, em redor de contendas ali, muitas das vezes está agindo principados e potestades, impedindo que a vontade de Deus seja feita, impedindo que aquilo que você está esperando de Deus, a resposta que você tanto aguarda, seja impedida de chegar até você, para que você não tenha uma direção da parte de Deus, para que você não tenha, receba aquele alívio da parte de Deus. Existe sim uma manifestação espiritual. Por isso muitas das vezes a gente ouve testemunhos de irmãos que determinam, hoje eu vou no culto. E tudo acontece na hora de sair de casa para chegar no culto e ele não consegue chegar lá. Porque o mundo espiritual está influenciando diretamente naquela sua posição, naquele seu posicionamento de se direcionar até a casa de Deus para adorá-lo e ouvir a direção de Deus. Nós denominamos esse espaço-tempo, é como se fosse outra dimensão. É como se fosse uma Matrix, onde a gente acha que esse é o mundo real, esse é o mundo que rege. Isso que nós podemos tocar, isso que nós podemos ver, o cheiro que podemos sentir, é que rege todas as coisas. É o que é verdade, o que é real. É palpável. Mas nem tudo que é real é palpável. O mundo espiritual, ele é muito real. Ele é tão real, que a gente pode ver no passado, no decorrer dos anos, inúmeros testemunhos de coisas que acontecem sem explicação. E antes de surgir toda a tecnologia que nós temos hoje, muitas das vezes se passava muita gente por mentiroso, por exagero, por coisas da mente. Não, você está imaginando tal coisa, não foi bem assim. Mas hoje em dia, com a tecnologia, ela tem auxiliado até nisso, porque muitas das vezes as câmeras não deixam mentir ações de seres espirituais regendo nesse mundo material, nesse mundo natural. E é só você dar uma explorada um pouco que for na internet, você vai achar inúmeros vídeos, inúmeras gravações de coisas, de experiências, de contatos com seres de outra dimensão, do mundo espiritual. A gente, na era de hoje, na nossa época de hoje, a nossa tecnologia é tão avançada que existe hoje a SpaceX, outras empresas grandiosas que já se programam até para sair do planeta, para querer fazer moradia em outros planetas. Mas nem com toda essa tecnologia consegue se chegar a esse mundo espiritual. Não consegue se enxergar, não consegue se chegar até lá, porque só existe um meio, só existe uma porta para que isso aconteça. Essa porta se chama Jesus. Através de Cristo, a gente consegue chegar e enxergar o mundo espiritual. Daniel teve essa visão. A gente percebe que no texto diz que aqueles que estavam com ele, ele não estava sozinho, ele tinha testemunhas, mas só ele teve a visão. Porém, era tão real a visão que ele estava tendo, que não era da mente nem da cabeça de Daniel, que os que estavam ao seu redor não puderam ver, mas sentiram um temor tão grande que acabaram fugindo, para ter ideia do tamanho, a proporção do temor que caiu sobre aquele lugar. Então, a gente começa a entender que depois do anjo entregar a mensagem, ele diz que ele precisa voltar para pelejar contra o príncipe da Pérsia, porque virá o príncipe da Grécia. E a gente, estudando um pouquinho da história bíblica, a gente vai ver que o reino que vai tirar a Pérsia do poder é a Grécia. Então, na verdade, até mesmo reinos e nações estão sendo regidas por seres espirituais. Alguns estão sendo regidos por Deus, mas muitos estão sendo regidos por Satanás e seus demônios, por principados e potestades que estão governando este mundo, estão governando. Jesus falou que Satanás, o príncipe das trevas, é que rege esse mundo.
É ele que rege esse sistema mundano. É ele que rege esse sistema sensual. A gente vê que esse príncipe, ele age em inúmeros gêneros, inúmeras maneiras, inúmeras posições, seja ela política, seja ela religiosa, seja ela familiar, seja ela imoral. Ele age, esse mundo espiritual age diretamente em tudo isso, tentando influenciar as famílias, tentando influenciar casamentos, tentando influenciar nossos filhos na escola, tentando doutrinar nossas crianças e apagar essa realidade, que é uma realidade influente, muito influente nos nossos dias. E que, de fato, se a gente parar para perceber, nos nossos dias está tão real, está ficando tão muito mais palpável o mundo espiritual, que as coisas espirituais elas têm transcendido o mundo material. Tem ficado notório, tem ficado visível que algo de errado não está certo, algo está acontecendo, algo está realmente trazendo algo maior, está regendo esse nosso mundo, algo maior está regendo essa nossa sociedade. É muito nítido tudo isso. A gente precisa compreender que quando Daniel recebe essa visão, ele fala que essa guerra que ele estaria enfrentando, ela seria prolongada. Essa guerra, ela está acontecendo nos dias de hoje. E se aproximando a vinda do Messias. Quanto mais próxima a vinda do Messias está, mais regente e mais vigente, mais real, mais palpável o mundo espiritual vai ficar para aqueles que estão, sim, em luz e não em trevas, aqueles que estão acordados, aqueles que estão despertos. E aqui eu não estou falando de algo místico, de alguma coisa que venha a ser talvez até um sincretismo religioso. Estou falando de algo real. Algo que acontece, algo que tem uns testemunhos inúmeros. Testemunhos de que quando certa vez chegamos numa casa, e a gente foi morar naquela casa de aluguel. E ali o dono daquela casa, ele participava de rituais que invocavam espíritos malignos. E quando a gente entrou na casa, a gente orou por ela, a gente dormiu a primeira semana em paz, nada aconteceu. Porém, na próxima semana, na semana que viria, a minha esposa acordou tendo um sonho, aonde uma mulher de origem oriental, ela chegava e pedia e dizia que ela tinha a procuração, ela tinha a escritura daquele terreno. E ela veio exigir aquele lugar, aquele território como dela, pertencente a ela. E nisso sacrificava um dos meus filhos, esses seres espirituais, porque nesse momento que a minha esposa teve esse sonho, me acordou e eu compreendi o que estava acontecendo. E aonde eu fui orar dentro daquela casa, aonde eu consagrei aquela casa e Deus me deu o Salmo 24 para dizer que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Repreendemos aquele espírito e aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, o Senhor Deus disse que ali seria nosso. Ali Ele estaria conosco. Então, naquele momento em diante, foi otorgado a escritura, a posse daquele território ao Senhor. E quando a gente faz isso, irmãos, não estamos falando de algo material, natural, estamos falando de algo espiritual. Nas regiões celestiais, o céu se abriu. E ali aonde se invocavam espíritos malignos, agora a gente invoca o nome do Senhor. Aonde se adorava espíritos malignos, agora podemos ter acesso a um lugar de oração. Acesso a um lugar aonde podemos ter contato com o nosso Deus e meditar nas suas escrituras, como hoje nós podemos trazer esse material para você. Se você compreender tudo isso que eu estou dizendo, você vai ver que você vai começar a enxergar as coisas de um modo diferente. Essa é uma série que nós vamos começar. Estamos começando hoje com a primeira de uma série a respeito do mundo espiritual, a respeito da realidade desse mundo, a respeito daquilo que traz, muitas das vezes, verdade sobre algo que tentam nos encobrir, que muitas das vezes deixam-nos algo subliminar, para que a gente não perceba e ache que tudo é natural e nada de espiritual está acontecendo. Eles tentam nos ludibriar para que nós possamos continuar vivendo a nossa vida como um gado que vai para o matadouro sem perceber o que está acontecendo. Mas nessa tarde eu quero te convidar
a você abrir os teus olhos, abrir os teus ouvidos para essa palavra, ver quão real é esse mundo espiritual e que no próximo vídeo a gente possa explanar algo maior para a glória de Deus. Fique com Deus, Deus abençoe até o próximo vídeo.